A gravação foi iniciada. Muito boa noite. Meninas, nós vamos começar, né, uma nova série aqui no nosso célula. É uma preparação, tá? Para o nosso livro. Nós vamos iniciar a leitura devocional da Cura da Alma Feminina, do padre Adriano Zandoná. Ele fala sobre resgatar a verdadeira essência da mulher. Mas para a gente ficar bem alinhada no que é essa essência da mulher, né? Para a gente conseguir entender melhor, absorver melhor, nós vamos aqui preparar o caminho. Então, nós vamos ter 4 ou 5 aulas preparatórias, falando sobre temas do universo feminino, à luz da Bíblia, e não à luz das modernidades que nós temos hoje, para a gente conseguir chegar no mesmo nível para a leitura desse livro, tá? Então, antes de tudo, quem Deus criou a mulher para ser, né? O nosso objetivo aqui é levar cada mulher a perceber que Deus nunca quis que a nossa identidade estivesse baseada no que a gente faz, no que a gente entrega, né? No nosso trabalho, nas nossas amizades, mas sim em quem nós somos, em quem Ele nos criou para ser. Então, eu peguei só 2 versículos chaves aqui para a gente iniciar nossa conversa. Eu estou olhando para o lado que eu estou olhando a mensagem que eu separei aqui para vocês. Na próxima aula eu vou tentar fazer uma apresentação de Excel, né, de Word, que aí PowerPoint, que aí vocês vão visualizar o que eu estou vendo também, ok? Salmo 139, capítulo 13 e 14. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável, né? Você olha assim no espelho e você não fica olhando assim, rapaz, mas hoje, em que arraso. Pois é, Deus fez de modo assombroso e admirável. Efésios 2:10 diz, porque somos feitura sua, eu quis pegar essa versão, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Ou seja, nossa vida não é uma vida de fé passiva. Deus nos criou de forma intencional e Ele quer que a gente ande de forma intencional com o propósito dele, caminhando, né, vivendo ali o propósito dele. Nós somos obras de Deus. E a nossa união em Cristo nos capacita, né, para que as obras que Ele mesmo se opor para nós temos condição de realizá-las. Vamos começar assim com uma reflexãozinha assim bem básica, né? Amanda, se alguém chegasse agora numa reunião e falasse assim, gente, hoje é o nosso primeiro dia, então eu quero que você se apresente. Então me conte, Amanda, quem é você? Geralmente a gente vai falar assim, meu nome é Amanda, hoje eu estou atuando como agente local de inovação, sou formada em administração, sou mãe da Duda, né? Geralmente a gente se apresenta dessa forma. Verdade. E né, a Amanda falou do trabalho, falou que a mãe da Duda, falou a formação dela, né? Ela não compartilhou, mas ela é a líder aqui da Transformadas para Transformar, é ótimo, hein? Gente, olha, ó, fui lá no nosso curso, no nosso primeiro curso, é líder aqui da nossa célula, e para a gente fazer uma reflexão, né? Se a gente retirasse todas essas funções nossas hoje, quem você continuaria sendo, né? É exatamente essa reflexão. Depois que você tirar todas as suas formações, todas as suas funções, tudo que você acha que é, você faz uma pausa e pensa, tá, sobrou o quê? Esse que sobrou o quê, né? Porque a maioria de nós aprendeu a responder, né? Quando nós somos, vamos assim, treinados, disciplinados a responder quem é, dizendo o que nós somos. Porque quando a gente apresenta os nossos cargos, os nossos títulos, a gente fica num patamar, né, mais alto. Ou é mais ou menos que se você comunicasse assim: estou preparada para falar de igual para você, porque eu estudei, né? Eu me preparei para isso. Mas Deus nunca começou falando de nós por aquilo que nós fazemos, e sim pelo que nós somos, né? Ou seja, somos a imagem e semelhança dele, como está lá em 1 Gênesis 26-28. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele fala que ele fez imagem e semelhança. Então, Deus sempre nos vê dessa forma. A mulher moderna, nós,
mulheres do dia de hoje, vivemos uma geração, gente, que nós estamos muito cansadas. Por quê? Nós somos uma geração que hipervaloriza performance. A sua amiga começa a te contar assim, não, mas é porque eu levanto 5 horas da manhã, 6 horas eu tô na academia, 7 horas eu já tomei meu café, já tomei meu banho, já lavei meu cabelo, já hidratei, 8 horas eu sentei para trabalhar. Na hora do almoço, não, eu não durmo, eu tiro para fazer 20 minutos meu de leitura do meu livro diário, e aí depois que eu termino de ler esse livro, se der tempo eu tiro um cochilo, aí eu trabalho até as 17 horas, aí eu vou na manicure, aí eu busco meu filho, aí eu levo o filho, nananana. E aí a pessoa fala, você para assim, falando, nossa, quantas horas tem seu dia? Né? Nós somos criadas para isso. Fomos criadas para entender que se nós não formos bonitas, inteligentes, produtivas, independentes, bem-sucedidas, mães, filhas, professoras, nós não temos utilidade. E de preferência que você seja tudo isso linda, plena, sem estressar, sem reclamar, né? Porque a sociedade hoje criou, nos doutrinou para ter uma versão de mulher que precisa provar nosso valor todos os dias. Todos os dias a gente senta, onde a gente para, com quem a gente conversa, a gente quer o quê? Provar o nosso valor, né? Quantas de nós terminamos o dia e pensamos assim, hoje foi um dia produtivo, estou 100% plena porque eu fiz muito além do que eu esperava. Era isso que a gente deveria fazer, por reconhecer que nós já trabalhamos, já cuidamos da casa, já preparamos comida, já conseguimos, de repente, tratar o cabelo. Mas a verdade é que a maioria, dá uma hora dessa assim, vamos considerar que nós já estamos encerrando o dia, está com a mente a 1000 por hora, pensando assim, nossa, ainda ficou, sei lá, compra de repente de feira para fazer, hoje eu não consegui estudar, meu devocional foi em 10 minutos, uma porcaria, só li o livro, não fiz mais. Tá sempre o quê? Se penalizando, se punindo, porque deveria ter feito algo mais, né? É por isso que a mulher moderna, ela vive cansada, ela não consegue entrar naquele descanso espiritual, quando o Senhor fala da paz que excede todo o entendimento. Nós temos uma dificuldade gigante. É por isso que a gente ora, busca, pede direcionamento, não espera a resposta, ou Deus responde, a gente não escuta, a gente vai lá e toma as decisões erradas, e aí entra naquele ciclo de repetição de tomar decisões erradas em cima de erradas. Por quê? Porque nós estamos tão aceleradas, tão cansadas, e não só fisicamente, mas emocionalmente também. A gente não consegue ouvir a voz do nosso Pai. E o detalhe mais importante disso é que Deus nunca pediu que nós carregássemos todo esse fardo. Muito pelo contrário, ele fala o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala que ele já venceu tudo na cruz e que a gente deveria estar só desfrutando. E tem uma outra passagem que fala assim ainda, que já basta a cada dia o seu mal. Ou seja, lista aquilo que você precisa, faz no seu dia, descansa de que, independente se aconteceu coisas boas ou coisas ruins, Deus estava ali no controle, aquilo ali foi por permissão, ou para o seu crescimento, ou para o seu aprendizado, e que no próximo dia ele vai continuar no controle. Então não adianta a gente se desesperar, né? Então, eu queria que vocês parassem por um minuto, assim, e fizessem uma reflexão levando, né, entrando nessa narrativa aí de que a gente está sempre muito cansada, muito estressada. O que mais pesa no seu dia hoje? Quando você para assim para anotar, você fala top 10. A gente vai fazer uma listinha de 10 do 11º ou do primeiro mais importante para o 10º, do que mais pesa sobre você hoje. Se você parar assim para avaliar friamente. É o trabalho que te demanda demais? São filhos que te demandam demais? É dinheiro? Ou não, é a sua aparência que te deixa com baixa autoestima, te deixa insegura para chegar nos lugares e cobrar de repente um preço maior, ou chegar nos lugares e mostrar sua competência, falar com segurança, com firmeza do que você está falando? Ou de repente esse é um ministério que está te cansando demais, ou é as outras responsabilidades que eu não listei aqui, ou que pessoas esperam que você tenha, ou de repente você até está indo mais ou menos, vamos dizer que de uma nota de 0 a 10, você está indo 6 em todas essas aqui. Mas o que os outros 4 estão drenando a sua energia? É a sua comparação. É ver uma outra pessoa que de repente tem 2 filhos igual você, mas faz muito mais coisa, está com uma vida muito melhor na mesma faixa de idade da sua.
É isso aí que te mata, é isso aí que te frustra. Então, você precisa sentar por um momento, anotar suas listas de prioridades, ver se dentro daquilo que está tomando muito seu tempo tem algo que você poderia demandar, ou que você poderia deixar de fazer, ou fazer uma vez ou duas só na semana e não todos os dias, e diminuir nessa pressão sobre você mesmo. Lembre-se, você foi feita imagem e semelhança de Deus. Você já é linda, já é perfeita, já é amada. Não precisa insistentemente provar o seu valor. Não precisa querer a vida da outra pessoa, porque de repente você acha que outra pessoa está com mais sucesso. De repente ela tem até mais sucesso, sim, financeiro, na empresa, mas ela não tem metade da paz que você tem para colocar a cabeça no travesseiro. De repente você deita e dorme, sem tomar um remédio, ela está tomando 2, 3 para conseguir descansar e dormir. Você não sabe qual que é a realidade da vida da outra pessoa, então para de se comparar para ela. Então, talvez esse peso talvez não seja nenhuma dessas coisas. Você só precisa literalmente parar com essa necessidade constante de provar o seu valor, sabe? Você precisa entender que você já tem valor o suficiente. Sabe, tem um hino muito antigo que fala que, irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um imenso valor. Então, pode estar uma sala lotada de gente rindo, brincando, achando que já está salva. Se através de testemunho, das conversas, das risadas ali, um que não é salvo se render, todo o resto, todos os anjos celebram a salvação daquela única alma. Porque foi muito caro, foi sangue de Cristo, né, pregado numa cruz, remendo os nossos pecados, que pagou por ela. Então você já é uma filha amada, escolhida, que Deus escolheu se sacrificar para que você estivesse aqui hoje, vivendo uma vida com abundância. Então pare de se comparar, não tem a menor necessidade disso. Agora, vamos fazer aqui um pequeno exercício, né, de coisas que a gente acha que demonstra força, né, acha que demonstra empoderamento, e eu vou mostrar para vocês que não é bem por aí. Um papelzinho, depois que vocês estiverem assistindo, vocês anotam assim, escrevam 3 frases. Primeiro, não posso depender de ninguém. A segunda, eu resolvo tudo. E a terceira, se eu não fizer, ninguém faz. Né? Nós, mulheres dessa nossa era, desse nosso século, usamos isso mais como um bordão, vamos dizer assim. Ah, mas também se eu não fizer, ninguém faz. Né? Já faz parte do nosso dia a dia, de repente a gente fala isso assim, ó, sem pensar no que realmente essas frases comunicam, né? Gente que fala muito assim, não posso depender de ninguém. Ela pode achar assim que é uma autonomia, né? Deixa que eu mesma resolva, não posso depender. Mas o que que realmente essa frase diz? Eu tenho muito medo de ser decepcionada para deixar isso na sua mão. Deixa que eu mesma faço. Eu tenho muito medo de confiar em você. Pode deixar que eu mesma resolvo? Internamente, a pessoa tem essa necessidade, ela tem esse medo junto com ela. Então, a gente meio que entra naquele modo de alerta, de ficar meio reativo, antes que a pessoa me decepcione, antes que aquela demanda no trabalho vai cair no meu colo, vai dar problema para mim mesmo, deixa que eu vou lá e resolvo. Tive uma gestora que falava uma frase que, quando ela falava aquilo, né, ela é mais ou menos dessa aqui, ó, eu resolvo tudo. Ela usava, gente, um bordão que, nossa, aquilo ali doía até meu ouvido quando eu escutava ela falar. Ela falava assim, e gritava, tá? Sala aberta, aqueles ambientes abertos, todo mundo sentado, ela falava assim, ah, fulano resolveu isso não? Manda aqui no peito da mãe que a mãe resolve. E aí ela acabava tendo que assumir aquela demanda que nem sempre era da nossa área. O resultado disso era um time trabalhando até 10, 11 horas da noite, como eu trabalhei muito tempo na gestão dela, e outros chegando 6, 5, alguma coisa da manhã, ao invés de 7 ou 8, para dar conta de entregar o que a mãe tinha falado. Qual que é o medo dela? Em uma conversa informal, em um happy hour, onde eu cheguei a brincar, soltar isso de leve para ver se ela se tocava. Medo de se sentir fraca, gente. Medo de demonstrar fraqueza. Uma mulher linda, linda. Se olhar, cheia de botox, tudo quanto é procedimento que você puder imaginar que fazia. Todos ela chegava contando que fez mais um. Uma mulher linda. Mas ela sempre tinha uma gordura a mais que ela achava que tinha, aquela calça não estava vestindo bem, que ela não transmitia autoridade com aquela roupa, com aquele sapato daquele dia. Ela sempre tinha uma coisa para minar ela mesma e uma necessidade de transmitir uma segurança, uma autoridade que não era dela.
Se você sentasse para conversar e parasse para prestar atenção nela e não no que ela falava, você percebia o nível de carência que ela tinha gritante em todas as áreas. Mas ela não pode demonstrar fraqueza. Eu conheci ela, ela era supervisora. Tem 1 ano e meio, vai fazer 1 ano e meio ainda em novembro, que eu saí de lá. Ela está como gerente 2, eu acho. Ela já subiu 3 cargos nesse período. Então, provavelmente, a carteira dela está decolando se ela for olhar, está dentro, provavelmente acima do esperado, né? Porque ela é supervisão, coordenação, gerência 1 e gerência 2. E ela já está na 2, eu vi no LinkedIn ela compartilhando promoção. Mas, a que preço? Ela é aquela pessoa que é a que preço. Ela, a gente via, conversando com a gente assim, abrindo o negócio, jogando os comprimidos para dentro. Qual que é a necessidade? Qual que é o medo de demonstrar um pouquinho de fraqueza? Qual que é o medo de deixar que uma outra pessoa assumisse uma coisa que está pegando fogo na empresa? Mas o que é que ela queria? Visibilidade e resolução de problema. Necessária, consequentemente, ela atingiu o objetivo dela, que era o cargo. Mas o que eu quero trazer para vocês a reflexão é que não precisa ser nesse preço. Não precisa ser desta forma. Nós, mulheres que temos a nossa identidade firmada em Cristo, temos algumas opções de escolha, né? Você pode e deve buscar sucesso profissional, isso nos realiza, isso traz conforto financeiramente, né, para as nossas famílias, mas não nesse preço, porque uma mulher assim, ela está no modo trator, ela vai passar por cima de todo mundo para ela atingir o objetivo dela. Então, muitas vezes, e não diferente do caso dessa menina em especial, ela estava noiva e hoje ela está solteira. Ou seja, ela chegou ao noivado, mas já terminou esse noivado dela. Contou tão feliz quando chegou lá com um buquezão, de falou que ela tinha ganhado no café da manhã, como é que tinha sido o pedido. E menos de 1 ano e pouco depois, esse relacionamento que era tão importante para ela acabou. Por quê? Porque ninguém consegue conviver com uma mulher ligada dessa forma, parecendo um trator, passando por cima de tudo. Porque ela desliga a feminilidade, ela desliga a doçura. Ela, desse modo competitivo, provavelmente, não é isso aqui é um achismo meu, tá? Não estou afirmando. Provavelmente eu devia estar comparando de igual para igual com o noivo, de que eu vim de tanto, eu bati tantas metas, eu fiz, eu aconteci. E o cara já devia estar se sentindo bosta, que por mais que ele insistisse, eu tenho certeza que com certeza ele não conseguiu subir 3, 4 cargos em 1 ano e meio. E aí ele fala, não, peraí, pra mim não dá. E aí ele pula fora. Então, avalie você um pouquinho. De repente, você não está tão trator igual ela, mas está num nível um pouco menor. E aí, os seus filhos podem estar sentindo, né? Quem tem filho, e aí as suas amigas, de repente, pode dar uma afastada, ou já não tem aquela tranquilidade de chegar e conversar com você de forma mais aberta, porque sabe que vão tomar uma paulada. Então, comece a avaliar esses pequenos detalhes, né? Para refletir quando foi que ser forte desse jeito passou a significar, né, carregar tudo sozinho. Quando foi que a gente viu, em que lugar da Bíblia está instruindo a gente? Ah, carregue tudo sozinha, dê conta de tudo sozinha, não peça ajuda para nada. Porque assim você vai demonstrar força, é assim que Jesus quer que você seja. Aonde está escrito isso, gente? Muito pelo contrário, né? Lá em Mateus 11 ele fala, Mateus 11, ele fala que é para vir até eles que estão cansados. Né? Ele sempre elogiou pessoas que não carregam pesos sozinha. O evangelho não é sobre provar força, né? Ser filha amada de Deus não é sobre competir, sobre provar força. É literalmente aprender a depender. Então, você aprende a depender, você aprende a depender de Deus, do favor dele, das orientações dele, você aprende a depender quando você está passando por um momento difícil, você decide compartilhar aquilo com uma amiga para ela orar junto com você sobre aquele tema, você aprende a depender quando você está sobrecarregada no serviço, em vez de ficar se matando, chegando mais cedo, ficando estressada, sem dormir, preocupada, você chega, não precisa conversar com o gestor para não se expor, né, se não for o caso, mas conversa com um colega de trabalho. Olha, eu tô fazendo isso assim, assim, assado, tá dando muito problema, tá sendo muito difícil. Tem alguma forma mais fácil de fazer? Você consegue fazer esses 2, 3 aqui para mim? Peça ajuda e administre isso de uma melhor forma, né? Tudo que Deus faz, ele fala e ele nos instrui, começa pela nossa identidade. Lá em Gênesis 1, 26, 28, né? Leva a gente a refletir que muito antes de existir trabalho, de existir casamento, de existir maternidade, de existir todos os status que nós criamos, né? Já existia o quê?
a imagem e semelhança de Deus. Deus já falava lá da nossa importância, do 26 ao 28, ele fala que era um homem, era só, né? E aí ele criou a mulher para fazer companhia para ele, e fala do valor dos dois, né? Então, muito antes de receber qualquer missão, nós já éramos o quê? A imagem de Deus. E isso muda tudo, né? O mundo diz, produza, faça mais, se mostre. Quem se esconde, né? Enfim, ele sempre te aconselha a fazer sempre mais, sempre produzir mais para ter valor. Enquanto Deus diz, você tem valor. E por você ter valor, você cumpre a sua missão. Por você ter valor, você cumpre o seu propósito nessa terra, mas sempre que com sabedoria, sabendo que é Deus primeiro, a sua família em segundo, depois o seu trabalho, né? A gente já estudou sobre as ordens das prioridades, depois a casa, depois os filhos. Então, assim, nunca mude essa ordem, não coloque seu trabalho lá no topo e saia abafando todo o resto, porque isso não te deixa sobrecarregado, te deixa cansado, isso não é o que Deus quer para você. Então, para você fazer um desenho aí na sua cabeça, qual que seria, assim, Carol, pensando, né, nos nossos próximos capítulos, um passo a passo do que a gente vai estudar, do que a gente deve frisar. Então, primeiro, identidade, segundo, o valor, né? Identidade, quem você é em Cristo. Segundo o seu valor, né? Essa imagem e semelhança. Segundo o seu propósito, qual que é o seu propósito nessa terra? Claro, você pode não saber ainda, mas você pode estudar sobre isso, entender onde está seu ministério, procure as suas habilidades aí naturais, provavelmente seu propósito está muito ligado a isso, ao que você tem facilidade de fazer, aquilo que as suas amigas sempre te procuram para fazer, ou trabalhos que sempre caem no seu colo, e a pessoa fala, mas é porque você tem facilidade disso, faça para mim. Começa a estudar sobre o seu propósito, e em seguida, qual que é a sua missão aqui na Terra, que legado você vai deixar aqui na Terra, mas sempre nessa ordem. Primeiro, você tem que saber a sua identidade. Segundo, o valor. Terceiro, o propósito. E quarto, a missão. Porque não existe missão sem identidade. Então, não dá para inverter essas ordens, né? Lá em Lucas 10, traz mais um exemplo bíblico para a gente, sobre a pessoa que está sempre sobrecarregada, procurando fazer mais alguma coisa, e sobre a pessoa que escolheu desfrutar ali daquele momento, né? Que é a história de Marta e Maria, né? Quem parecia nessa história mais produtiva? Se você parasse para olhar e falasse, gente, a Marta estava certa. Tinha que organizar a casa, tinha que preparar a comida para que o povo vai comer. E como é que você chega da casa do seu visita das casas até essa zona e, na nossa visão de hoje, a Marta, filho, a Marta é 10. Organizou a casa, pensou na comida, pensou nos detalhes, tipo, como os outros, montou a mesa e fez o refresco. Mas quem que recebeu o elogio? De quem que Jesus gostou? De Maria. Porque Maria, apesar de todas as coisas que ela teria amanhã, depois para fazer, porque a rotina é a mesma, todos os dias ela escolheu o que? Estar ali presente com o mestre. Ela escolheu ter aquele tempo de qualidade, né? Que a gente fala ali com Jesus. Ela escolheu se relacionar, né? Maria escolheu estar ali disponível e Marta escolheu fazer as atividades, ou seja, manter a rotina em dias. Nos dias de hoje, nós somos treinados para ser Martas, né? Sempre Martas. Nunca. E se você se atrever a falar que você quer ser Maria, minha querida, as pessoas quase se crucificam. Mas lembre-se, nós não somos, né? Não trabalhamos, vamos dizer assim, com efeito manada. Nós não somos a Maria que vão com as outras. Não, não, não. Nós somos a Maria que Jesus continua procurando. Isso aqui vale uma reflexão bem bacana sobre essa questão aqui de Marta e Maria, que a gente pode escolher fazer, a gente pode escolher ser Maria no nosso âmbito de trabalho. Carol, como? Nós acabamos de terminar os 100 dias do nosso devocional, né? E lá falou sobre empreendedorismo em todos os capítulos praticamente. E ele contou como a nossa experiência de trabalho, deu exemplos, né, de como a nossa experiência de trabalho em CLT pode se transformar em empreendedorismo, e contou a história de diversos empreendedores que começou pequenininho, com oferta pequena, e foi aumentando. Então, hoje, sei lá, você está ganhando 15 mil, amém, Jesus, no CLT.
E aí, com a sua bagagem de serviço, você já tem conhecimento suficiente para abrir uma consultoria, para abrir alguma outra coisa. Mas a sua estimativa inicial está entre 8 e 10. Aí você fica assim, mas você não vai sair de 15 para 8 e 10. O peso no seu coração vai ser isso. Não vou fazer isso. Uma remuneração tão boa, né? Então eu vou permanecer. Mas eu quero hoje te convidar a refletir dentro da sua realidade, claro, com muita sabedoria e planejamento, que 8, 10, com 3, 4 horas a mais de tempo com a família, vale mais a pena do que os 15 perdendo o casamento e com filhos não sendo criados, instruídos dentro da palavra do Senhor. Principalmente no nosso tempo, dos nossos dias de hoje, né? Da forma como estão as nossas escolas nos dias de hoje. Então, o Senhor te honra nesse início, pode até que seja uma renda menor, mas eu te asseguro que no momento que você colocar isso diante dele, do altar, falar, Senhor, eu tenho isso aqui hoje, eu vou vir para cá, mas é porque eu sinto que a minha família hoje precisa de mim mais perto, Deus vai te honrar e o seu negócio vai decolar. Então, pare, faça uma reflexão sobre isso e comece a se organizar, planejar e executar, né? Se há possibilidade na sua forma de trabalho, para que você consiga fazer essa conciliação, porque eu te asseguro que vai ser infinitamente melhor. Vai ser os 8 com a cabeça no travesseiro mais em paz que você vai ter. Boa noite, Lúcia, bem-vinda. E lá em Gênesis 1, eu vou voltar um pouquinho nessa referência, porque lá é o início de tudo, né? Não tem muito para onde a gente fugir. Deus fala que homem e mulher foi criado à imagem de Deus, com igual dignidade, amados da mesma forma e igualmente necessários para que se cumprisse tudo aquilo que Deus tinha planejado. Ou seja, nesses versículos, Deus deixa claro que não existe superioridade. Quantas vezes a gente está conhecendo alguém e aí a gente começa, a pessoa fala, eu me formei em engenharia civil, você não consegue parar um momento e falar assim com aquela pessoa, nossa, que massa, e qual foi a disciplina que você teve mais dificuldade? Com quanto tempo você levou para formar? E conversar um pouquinho sobre aquilo ali, celebrar, né? Porque aí o outro se empolga, né? Fala, nossa, a pessoa tem atenção no que eu formei, ela quer curiosidade, e aí a pessoa vai se empolgar para contar. Normalmente, quando alguém te conta assim, eu formei em engenharia civil, você, também terminei minha faculdade no ano tal, de ciências contábeis, já fiz 2 pós-graduações, já fiz mestrado, enfim, você já começa a falar de você. Você não para, você já, mesmo que sem perceber, é ideal que vocês prestem atenção nisso, sem perceber, você já entra no nível de competição, querendo mostrar para o outro que existe uma superioridade, sendo que Deus nos criou como iguais. E também não existe uma inferioridade. Não é porque a pessoa fez mestrado, doutorado, nananana, e de repente você terminou o ensino médio, que você tem menos valor que aquela outra pessoa. Não existe isso, né? Homens e mulheres são complementares, eles são complementares dentro de um propósito de Deus, cada um com a sua função, cada um com aquilo que Deus desenhou, né? Se complementam e não competem um com o outro. Diante de Deus, nós temos igual valor. E a nossa identidade, né, nasce da mesma verdade, que nós somos filhos, imagem e semelhanças, e nascemos para governar sobre todas as coisas. A sua identidade, ela independe do seu estado civil, da sua profissão, se você tem filho, ela independe disso. A sua identidade, você precisa decorar, né, levar esse coração hoje que sua identidade começa em Deus, sobre aquilo que Deus fala ao seu respeito. Lá em Efésios 2:10, afirma que nós somos criação de Deus, feita em Cristo Jesus, para realizar as boas obras que Ele preparou para nós, né? Então, de repente, você passa aí anos tentando conquistar valor, de repente já fez mudanças na sua fisionomia, né? Aí lança uma outra moda de um cílios, você põe, aí lança outro negócio, porque você quer se sentir bem, porque você quer que os outros te elogiem, você quer que a pessoa ache assim, não, olha, agora eu estou num padrãozinho estabelecido pela sociedade, agora eu tenho valor. Né? De repente você passa anos tentando provar aquilo que Deus já te entregou, que ele já te fez, né? Você precisa entender que você não precisa provar para ninguém que você merece ser amado. Se você está precisando provar, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deus já te criou com amor, né? Você já foi criada, já foi amada. Antes mesmo da fundação do templo, não disse que antes mesmo que ele te colocasse no ventre, ele já não tinha sonhado, já não tinha desenhado cada um dos seus dias. E você acha que se ele fez isso antes de colocar no ventre da sua mãe, ele já não te amou primeiro?
Antes mesmo de você respirar a primeira vez aqui na Terra, que mais amor você precisa? Que outra validação além dessa, sabe? Você precisa. Você não precisa produzir sempre mais para existir, tá? Porque existe um Deus que entregou tudo pronto para a gente desfrutar. É que nós não conseguimos acessar esse nível de entendimento ainda, né? Que tudo já foi conquistado para a gente. A gente hoje só precisa literalmente descansar. E aqui descansar não quer dizer que a gente não vai trabalhar, não vai fazer as nossas rotinas. Quer dizer que o descansar eu levantei, trabalhei, fiz o que dava e o que não dava, tá tudo certo. Amanhã o sol nasce de novo, as energias, não, gente, oh Deus. As esperanças se renovam a cada manhã, não é esperanças. As oportunidades, eu não vou lembrar a palavra certa, o texto certo que está lá na Bíblia, mas a cada nova manhã se renova, né? Um dia novo, são novas oportunidades de você fazer o que precisa ser feito. Então, você não precisa, porque tinha 10 coisas na sua lista de tarefas do dia. Você conseguiu fazer 3, As outras 7 vão tirar seu sono a ponto de você não conseguir dormir, descansar, para estar bem no dia seguinte para trabalhar e fazer as outras coisas. Não faz sentido. Você precisa aprender a descansar, que se você fez 3, amém, que bom. Amanhã Deus vai te dar as condições de fazer as 7 que estavam faltando e as outras que precisa no dia, vai trazer a solução. Se for aquele nível de problema que você não consegue pensar na solução, você levanta seu dia, a primeira coisa que você for fazer devocional, você fala, Jesus, hoje eu tenho isso de expectativa, de coisa para resolver. Isso aqui eu não faço nem ideia por onde começar, eu não tenho recurso para fazer. Me envia, no decorrer do dia ele vai te dar a estratégia, ele vai enviar a pessoa, você pode ter certeza. Aprenda a depender do seu pai para as grandes coisas, quando você quiser comprar uma casa, um carro, mas aprenda também a desfrutar da presença e do cuidado dele nesses mínimos detalhes. Comece o dia chamando Jesus de maravilhoso e agradecendo e declarando que ele já fez tudo que está ali na sua listinha de pendência e mantém a adoração, a gratidão durante todo o dia, que você vai ver quando você vai chegar no final do seu dia, né? Eu vou deixar aqui um desafio, vamos dizer assim, para a nossa semana, para a gente começar a mudar um pouquinho essa nossa forma de falar, né? Durante a semana, comece a pensar e anote, para você ter certeza que você realmente... Porque assim, você pode pensar em lembrar e depois esquecer. E aí chegar no final da semana, você não vai conseguir... Você não vai ter anotado, você não vai ter metrificado, você não tem certeza se realmente pensou ou falou aquilo ali. Então, durante a semana, observe quantas vezes você pensa ou você fala frases como: eu tenho que dar conta, ninguém vai fazer por mim, eu preciso provar o meu valor e eu não posso falhar. Frases exatamente como essas ou parecidas com ela. E sempre que vier essas frases na sua mente, porque isso é uma inverdade, você não precisa disso, você vai trocar, né, por frases ou por validações positivas no sentido: o meu valor vem de Deus, não da minha produtividade. Então, se você tinha 10 para entregar, né, chegou no 8, né, de atendimento com o cliente, dependendo da sua situação, do que você se propôs a fazer. Você tem convicção de que você fez o seu melhor, você não ficou fazendo hora e por isso que não deu tempo. Não, você estava ali trabalhando e conseguiu 8 em vez de 10. Tá tudo bem. O seu valor para o seu empregador, o seu valor, para quem está te demandando aquilo ali, não pode ser baseado só na produtividade daquele dia, é de todo um período. E Deus não metrifica você dessa forma sob hipótese nenhuma. Então, se hoje deu só 8 e eram 10 a meta, amanhã então você tem 12 para fazer. E descansa a mente, pensa na estratégia, o que deu certo, o que deu errado, o que você podia mudar, né, daquela forma que você executou, e no outro dia você faz as alterações necessárias e tenha certeza que você vai conseguir. Toda vez que você começar a pensar, né, que, eu preciso provar meu valor, eu não posso falhar, você vai mudar por... Peraí. Criada a imagem e semelhança de Deus. Peraí. Deus já venceu tudo por mim na cruz, eu só preciso desfrutar. Comece a trocar, né? Mas a minha identidade está escrita. A pessoa chegar e falar: nossa, mas, meu Deus, você não tem vergonha, não? Você não se cuida, você não faz atividade física, não faz nada. Lembre-se que a sua identidade está em Cristo. Você é uma filha amada antes da fundação do tempo. Se você realmente precisa cuidar da sua saúde, do seu corpo, cuide por uma questão de saúde, por estética também, sim, vai ser a consequência, mas não aceite ninguém te diminuir, te deixar triste, te deixar para baixo com palavras pesadas. Substitua essas palavras por outras, né? Quando você estiver sobrecarregado, lembre-se, eu não estiver conseguindo dormir,
Eu posso descansar porque é Deus que sustenta a minha vida, né? Deus que cuida de mim. A maior prisão da mulher moderna não é o excesso de tarefas, tá? É acreditar que o seu valor depende daquilo que ela consegue fazer. Normalmente, você entregou 8, seu chefe estava esperando 6. Então, se ele já está, caraca, meu time entrega muito. E você está se punindo porque não entregou 10. E se a meta era 10, a expectativa é que você ia conseguir entregar 12, porque você quer ser o quê? Melhor. Você quer mostrar o seu valor com o seu excesso de produtividade todos os dias. Sei que o Evangelho nos convida a uma liberdade diferente. Descobrir que antes de nós sermos úteis, nós já éramos profundamente amadas por Deus. Então, sempre que você estiver sofrendo, né, crise de ansiedade, qualquer outra coisa, pare e pense nisso, né? Antes da minha utilidade, eu já era profundamente amada por Deus. Eu tenho o costume de, quando eu estou assim, muito borocochosinha, parar em frente ao espelho, tem um espelho de corpo todo aqui na minha casa, e eu começo a falar palavras de afirmação para mim mesma. Eu fico, eu sou linda, meu cabelo é maravilhoso. Olha esses olhões de jabuticaba. Eu faço exatamente assim, tá, gente? Para na câmera. Olha esses olhões lindos de jabuticaba. Olha esse rosto como não tem quase mancha nenhuma. E vou elogiar. Principalmente aquelas partes que a gente não gosta. Tá? Eu vou mostrar a vocês. Estou nem acreditando. Eu faço assim, ó. Carne de primeira é picanha. Picanha tem gordura, então tá tudo certo. Tô correndo atrás para ter um percentual menor, mas por enquanto não cheguei lá. E aí eu começo a elogiar até mesmo as dobrinhas. Eu falo isso, gente, carne de primeira, vai lá comprar picanha no supermercado e me fala se ela tá reta, que ela tem aquela capa dessa grossura assim, ó, de gordura. Aí eu fico, carne de primeira tem gordura, então tá tudo certo, estou linda, maravilhosa. E aí, se falando essas palavras, eu não consegui, assim, ficar mais animada, ficar mais para cima, voltar a minha autoconfiança, principalmente nos dias que eu tenho muita demanda, que se eu ficar brocochosinha, nem o trabalho flui. Gente, não tem uma coisa que não, para mim, assim, não dá erro. Eu tenho uma coleção outono e inverno de vestidos, né? E nos tons que eu mais amo na vida. O que eu faço? Vez ou outra, eu tô sentada aqui na minha mesa com meus vestidos lindos de sair. Pego o meu vestido, pego essa pereira que tá sempre aqui na minha mesa, faço um semi-preso aqui nesse cabelo, põe, tiro esse brinquinho petitinho, põe um brincão, o glossinho já fica aqui também, toda hora que tá acabando, eu venho aqui, tá acabando. Vem aqui, dou aquela reforçada antes de entrar nas minhas reuniões, confiro e falo, moleque, tá um arraso. Só desfrutar agora, porque o que tinha de fazer esse trabalho você já fez, agora é só apresentar os resultados e ganhar os elogios. Nem sempre os elogios vêm, normalmente vem mais demanda. Mas o importante é que eu já estou com a minha autoestima lá em cima. Que eles podem reclamar que esperava mais entrega, eles podem falar o que eles quiser. Eu estou ótima, eu estou plena, eu tenho convicção que eu sentei aqui, eu trabalhei, eu entreguei meu melhor. E o meu melhor foi o suficiente. Eles podem achar que não, mas aí é um problema deles. Eu tenho como a paz comigo e como outra convicção com Deus de que o que dava para fazer dentro do que foi esperado foi feito. Então, leva isso para a sua vida. As pessoas, é natural, principalmente em ambiente corporativo, sempre te cobrarem mais, porque, afinal de contas, eles faturam cada vez mais. Então, se você entregar mais, é mais lucro. Mas não entre nessa autocobrança gigante a ponto de impactar a sua rotina, a ponto de impactar a sua saúde mental e física. Se controle, entenda que se você trabalhou e fez o melhor é o suficiente. E toda vez que você estiver borocochosinha, use as minhas estratégias para você ficar super animada e eu tenho certeza que já deu certo. Então, essa foi a nossa primeira aula, tá? De preparação para o nosso devocional do nosso livro. Nós vamos subir ela no portal para que vocês tenham acesso, né? E possam consultar depois. E eu vou me comprometer, esse material não está preparado, então não vai subir junto com a aula, a preparar os slides, né? Dessa aula com essa referência, tudo que eu li, já que eu não mostrei aqui para vocês. Eu vou deixar no arquivo, lá aparece o vídeo, embaixo tem assim, arquivos disponíveis. A gente vai deixar lá nos arquivos para vocês conseguirem consultar, pegar as frases ou as referências bíblicas, ok? Pode encerrar, Mandinha.